Pensa numa humilhação. Pensou? Agora duplica, quadriplica. Humilhação pesada. Foi o que o Cold passou na mão do Boruto agora nesse último capítulo de Boruto. Também não tem o que esperar, né, galera? O Boruto chegou na vila com um Rasengan que fez o planeta tremer. E agora o Boruto tá usando sapos. Será que o Sasuke não é o único mestre dele? Vem comigo falar nisso e muito mais. O Boruto tá pegando fogo, bicho! Ernesto Peter aqui. Galera, bora fazer uma receita aqui. Você vai precisar dos seguintes ingredientes. Um celular ou PC, internet aí, a gente vai misturar tudo isso, fazer uma renda de 10 mil reais todos os meses. Parece impossível, né? Mas não é. Você vai começar ganhando 2 mil, 3 mil, né? 5 mil reais, até chegar em 10 mil reais ou mais pra sempre. Peter, existe mesmo essa receita? Não só existe essa receita, como existem várias formas de você fazer isso. E é exatamente isso que eu vou mostrar na maratona Negócio em Casa em 3 dias, que vai acontecer agora, entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro, totalmente grátis. Quem me acompanha nas maratonas ao vivo sabe que eu sempre passo conteúdo de verdade que funciona. É realmente para atingir a pessoa, para mudar a pessoa, para mudar a trajetória dela. E dessa vez eu vou mostrar um passo a passo de diferentes formas de fazer 10 mil reais na sua casa, de forma rápida, sem precisar aparecer na internet, começando do zero absoluto, com zero de conhecimento. Basta você copiar e colar o método e ver os resultados acontecendo e finalmente começar a trabalhar com marketing digital. Não fica de fora, as lives não vão ter replay, então garante a tua vaga. E entrando hoje já recebe um presente bem legal meu. O link tá aqui na descrição, hein? Galera, tá pra exigir um começo de mangá mais frenético que o de Boruto to Blue Vortex. Em 3 capítulos, o Kishimoto tá entregando todo o material pra transformar haters, né, do personagem Boruto em fãs dele. Porque, porra, o garoto tá brabo demais, galera. Você que era hater do Boruto, tu não tá assim agora, meu Deus, olha o Boruto. Tu não tá assim agora? Fala a verdade. Você não era assim, eu mato o Boruto. Aí passa um tempo, quer dizer, 11h59 tava assim, aí meia-noite, uau, Boruto. Tu não tá assim? Porra, no capítulo 1, chegou com entrada épica, né? No 2, ele solou um monte de... O Garra, né? O Garra suja lá. E no 3, ele solou o Cold. Caramba! E agora? O que ele vai fazer? Até agora não tem tempo ruim pra esse Boruto do TBV, não. Passou na frente dele, solado. Mas o capítulo 3 teve muito mais do que só porrada do Boruto no Cold, ok? Então já deixa o seu like aí. Bora fazer uma análise completa desse... Porra, galera. Esse... Ó, tá bom, hein? Tá bom, hein? Uzuriko Rasengan. O capítulo 2 terminou com a promessa da gente ver um novo Rasengan, chutador de popôs lá, que foi desenvolvido pelo Boruto nesses 2 últimos anos de treinamento, né? Uzuriko Rasengan. Que nome, né? Uso rico, né? É um uso, realmente, uma utilidade rica dele, né? Não é uma utilidade pobre, senão seria uso pobre. E o capítulo 3 cumpriu essa promessa. Eu já adianto aqui pra vocês que eu vou trazer um vídeo completo sobre o que é esse Rasengan, né? Como que ele funciona, tudo que a gente sabe sobre ele até agora. Capite? Tá preparado? Já fica inscrito aqui. Mas ainda assim tem muito que a gente comentar aqui nesse vídeo. Esse novo Rasengan é o primeiro jutsu que o Boruto usou desde que começou esse novo mangá. Uma coisa totalmente nova, né? Pois é, no segundo capítulo a gente viu ele lutar, mas ele solou os garraçus feiosos lá só na técnica da espada, sem ter que usar o jutsu nenhum. Aliás, o Uzuriko foi o primeiro e único até então. E isso é importante porque já determina aqui qual é a régua de poder e o ponto de evolução dos personagens agora. Galera, esse Rasengan Uzuriko é simplesmente um Rasengan que usa o poder da rotação do planeta como base. Pouca coisa, né? Rotação do planeta. Rapaz, porra, galera, é pouca coisa. Não, pouca coisa não, é coisa pra caraca. E o Daemon disse que sentiu o planeta todo tremendo quando o Boruto acertou o Cold com esse golpe. Pois é, o negócio tá em outro patamar já. Falei pra vocês, a escala de poder está subindo. Boruto começando com um poder desse nível, mostra que agora o gráfico de poder tá lá em cima. E a tendência é só crescer. Já que o Boruto, né, que é um mocinho, tá com esse nível de poder, vão ter que chegar vilões com nível de poder maior ainda. Não pode ficar ele topo, né? Senão vai acontecer o que aconteceu com o Dragon Ball. Tem que tirar poder dos personagens, porque não dá, né? E esse não é o nível final de Boruto. Vocês estão ligados nisso, né? Eu acredito que ele ainda tem muito que evoluir. Muito mais pra ficar poderoso. Porra, olha o momento que a gente tá. Do mesmo jeito que o Naruto evoluiu durante os 3 anos de treino com o Jiraiya, mas evoluiu também ao longo de todo o Shippuden. Então tem muita evolução pro Boruto. O Boruto não tá no ponto final de evolução dele, ele tá só no começo. Então imagina onde que isso vai chegar. E isso é realmente assustador, porque o começo da carreira do moleque, pô, é um ataque que tremeu o planeta. Começo da carreira, é agora. Capítulo 3, galera. Os personagens ao redor do Boruto, por exemplo, a Sarda, o Kawaki, talvez até a Himawari, devem acompanhar essa crescente poder maluco aí. Mas é difícil pensar que personagens como o Shikadai, Shoshu, até o Mitsuki, vão acompanhar essa curva absurda de poder. Aí vai ser repetir o mesmo erro do Shippuden, deixar Naruto e Sasuke absurdo de poderosos, a ponto até que os outros personagens virem inúteis. A gente tem que torcer pro Kishimoto ter aprendido com os erros, mas olha,
pelo andar da carruagem, eu não tô com muita esperança, não. Porque tudo bem, eu acho que personagens principais têm que ter mais poder, mas, porra, não se afastar tanto de outra galera. Você pode ver outros animes shonen, cara. Tem um personagem principal, mas tem outros que chegam próximo, são super poderosos. Pode botar aí Bleach, Yokusho. Tem várias pessoas que são super poderosos também, né? Às vezes até mais poderosos que o personagem principal, como Dragon Ball, como por exemplo Inuyasha, né? Que tem o Sesshomaru. Então tem vários animes que tem personagens mais poderosos que o principal. E é interessante essa questão do poder do Rasengan Uzumaki ter relação com a rotação do planeta e tal. Porra, isso é uma coisa louca, louca. Isso me faz pensar que o Kishimoto tá cada vez mais afim de incorporar elementos daquele mangá dele que não deu certo. O Samurai 8, ele quer incorporar isso em Boruto. Lá tinha umas paradas com essa pegada de poder planetário, de estrelas e tal. Ele deve ter olhado o Akira e falou, pô, funcionou com ele, vai funcionar comigo também? Dá de lelo, né? Planet Buster, né? Isso sempre existiu em Boruto, mas era mais discreto. Agora Boruto tá deixando isso mais na cara. Pô, a escala de poder é grande. Inclusive, um personagem que parece saber muito sobre o poder do Boruto é o Daemon. Enquanto ainda tava tipo Galvão Bueno, narrando a luta pro Daemon, pô, o Pivete mostrou que entendia dos poderes do Boruto. Até disse sobre sentir que o planeta tava tremendo com a Rasengan dele. Mas será que é um tremor literal? Tipo, o planeta realmente tremeu com esse golpe do Boruto? Tipo o Hulk, o Worldbreaker pisando nas placas tectônicas? Então por que só o Daemon comentou sobre isso? Ó, sei não, hein? Esse lance aí de tremer o planeta me parece mais uma habilidade do Daemon de sentir poderes desse nível ou algo assim. Eu não acho que o Boruto tenha realmente tremido o planeta com esse golpe. Senão mais alguém ia falar alguma coisa. Né, pô? Porque tremer o planeta não é uma coisa que só um cara sente. Eu tô falando, pô, quando o Renan pula aqui no meu chão, todo mundo sente, a vizinhança inteira. Imagina o planeta, entende? Não é possível! A mesma piada, sempre! Pra mim já deu, tchau, gente! Não dá mais! O Pedro é velho! E o engraçado é que o Daemon e a Ada viram esse poder do Boruto, né? Que eles disseram que tinham tremido o planeta e ficaram tipo, oh, que bonitinho o Boruto, né? Se ele continuar assim, talvez algum dia ele fique forte. Esses dois têm outro nível. Esses dois estão em outro nível. Nem ficaram impressionados com o poder desse nível. Pra eles, é só um poder. Eu quero saber por que o Daemon parece saber tanto sobre o poder do Boruto. O Kishimoto fica botando umas dicas que tanto a Ada quanto o Daemon têm em relação com essas coisas mais planetárias, né? Que eles têm DNA de chifrudo ali, o Tsutsuki, então eles são mais Planet Buster, estão mais nessa escala aí. Boruto também agora, né? Boruto versus Cold. Bom, pelo menos a luta no geral foi bem equilibrada. Uma hora o Boruto batia, outra hora o Cold apanhava, tava assim. Exatamente, galera, o Cold tinha aquela lista de pessoas que ele ia matar por terem ajudado na derrota do Stick. Mas eu acho que ele vai ter que trocar essa lista de vingança por uma lista de surras. Porque o personagem é pra apanhar. Sério, o cara não conseguiu vencer uma luta até agora no anime, ele não venceu. O máximo foi derrotar uns minions aleatórios quando ele foi atrás da Ada, né? Mas derrotar figurante sem nome até eu. Porra, tô falando sério, hein? E eu gosto sempre de frisar, bato na tecla pra vocês, que esse cara aqui, porra, o Cold, foi dito ser o mais forte do que o Jigen, que era mais forte do que o Naruto e o Sasuke juntos. De novo, o Jigen era mais forte que o Naruto e o Sasuke juntos, e o Cold tá aqui, ó, batendo no Jigen. Fez aí, né, a ilustração, né, editor? Pra você ver. Eu boto fé nessa informação? De jeito nenhum. Mas é o que o Amado disse. O Amado falou. E o cara com o nome desse não pode mentir, né, pô? Amado! Mas vai ver que o Amado errou, né? Porque até agora o Cold não mostrou absolutamente nada que mostre que ele realmente tá nesse nível de poder aí. Só citação não dá, né? Só citação... Pior que a gente sempre usa citação pra comparar poder. Tá vendo como é que às vezes a gente não pode usar? Mas bom, considerando que é verdade, só deixa o negócio mais impressionante. O Boruto tá estompando esse cara que é mais forte que aqueles caras. Olha só, galera. Mas foi muito desigual mesmo, ok? O Cold tá todo afobado indo atacar o Boruto, mas sem conseguir acertar um golpe. Parece bêbado em bar, querendo mostrar que é machão. Vai tomar, não tem jeito. Teve inclusive esse momento aí que o Boruto tava dançando entre os ataques do Cold e o próprio Cold disse que aquilo não era uma esquiva comum. Eu tô achando que isso aí é coisa do Rasengan Uzumaki. Talvez tenha mais sobre esse jutsu que a gente não tenha entendido ainda. Lógico, eu acho que tem. Eu acho que tem a ver ainda com a rotação. Talvez o Boruto esteja usando a rotação do planeta pra girar ao redor dos ataques do Cold numa velocidade absurda. 1.600 km por hora. É isso? Até onde eu lembro é isso. Porque eu fiz uma vez um roteiro por acredite ou não. Então, tanto que se a Terra parasse, ela de pá, todo mundo saia voando, né, pô? 1.600 km por hora, por causa que é... Tá, e nessa acabou. Porra, você que é professor de química, você manda aí, você manja, né? Comenta aqui embaixo. E detalhe, o Boruto estompou o Cold sem nem ativar o Karma, sem nem usar o Jogan. O Boruto não apelou pro upgrade, né? Enquanto o Cold tava lá, já foi pra cima, ativando o Karma, branco, tudo. Pra você ver, quando eu falo pra vocês que é humilhação, é humilhação. E eu acho que o maior feito do Cold até hoje foi esse aí. Foi ter aguentado o golpe do Rasengan Uzumaki sem morrer. Palmas pro Cold. Pô, mandou bem.
Parabéns pelo feito aí, pô, mandou bem pra caramba. Mas pior que é impressionante mesmo, pô. O próprio Boruto falou que ficou surpreso pelo Cold ter ficado de pé depois de receber esse ataque. Ou seja, o Boruto foi pra matar, hein? Matar, isso aí pode dar cadeia, não pode fazer isso. E considerando que o ataque com poder de rotação do planeta, então assim, é um bom feito de resistência pra conta do Cold. Rotação do planeta encarou isso, né? Bom, mais ou menos, né? Porque o Boruto queria que o Cold fugisse, então talvez ele tenha pego leve nesse golpe aí, mas enfim, eu já falo disso. E falando mais um pouco sobre o esculacho, galera, eu achei desrespeitoso o jeito que o Boruto se agachou na frente do Cold caído lá e mandou ele desistir e desembuchar. Sério, galera, o Boruto tá muito badass. Badass! Tô falando. A galera queria que ele fosse um personagem menos bobão, né, e tal. Pô, e aí perdeu o argumento. Não tá assim, né, pô, 11h59, esse Boruto não tá com nada, não tá badass. Aí, meia-noite, uau, cara, esse Boruto tá muito sério, não gostei não. Não tá, deve tá, né? Seja o que for, o Boruto tá me passando uma vibe meio Pen. Sabe aquele momento que o Pen se agacha na frente do Naruto todo espetado? Então, na real, muitas poses do Boruto lembram muito as do Pen. Isso só mostra como é que o Boruto tá sendo construído como um protagonista diferenciado. Que a gente compara mais ele com os vilões do que ele com os mocinhos de fato. Pelo menos no estilo e na marra. Kawaki versus Boruto. Bom, eu queria aproveitar esse momento pra dizer... O Kawaki tá muito chato. Pô, eu queria falar nada não, mas o Kawaki voltou do time skip insuportável. Parece que o Kishimoto gosta de ter um personagem chato. No Shippuden, pra mim, era o Sasuke. Não, Sasuke não sei. Eu acho que era o Naruto. Naruto que era chato, né? Ai, Sasuke é o poder do amor, da amizade. Pô, agora é o Kawaki. O Boruto tá um emo legal. Já o Kawaki tá um emo chato. Os dois lados da moeda, entende? Emo legal e emo chato, né? A gente viu no primeiro capítulo, ele não chega pra lá no Mitz, que tava só tratando ele como amigo. Agora a gente vê como é que ele trata o Boruto, pô, depois de 3 anos da última vez que eles se viram. Tá ali no campo de batalha o Boruto e o Cold. Aí o Kawaki ataca quem? O Cold, que quer destruir a vila dele, matar geral e dar ele de comida pro Jubi? Não! Ele ataca o Boruto, que ele sabe que não quer fazer nada de mal pra vila. Como é que pode? Como é que pode, hein? Lembrando que o mindset do Kawaki é: o Boruto é um perigo porque o Momoshiki tá dentro dele e o Momoshiki é o perigo. Esse é o pensamento dele, do Kawaki. Então a birra do Kawaki não é exatamente contra o Boruto, é contra o chifrudo que tá dentro do Boruto e que pode se descontrolar em algum momento. Mas mesmo vendo que é o Boruto que tá ali, ele tem certeza que é o Boruto que tá ali, o Kawaki ainda decide atacar o Boruto. Sabe quando você conta uma mentira pra você mesmo, até o ponto que você esquece que é mentira e passa a acreditar naquilo? Já aconteceu isso com você? Se já aconteceu, é muito feio, porque você mentiu. Pois é, mas eu acho que o Kawaki fica repetindo tantas vezes na cabeça dele: ah, o Boruto é do mal, o Boruto é do mal, o Boruto é do mal, que ele realmente passou a acreditar nisso. Hoje ele não vê o irmão dele, ele vê só um possível perigo pro Nanadaime. E dá pra notar isso pelo jeito que o Kawaki fala com ele, sabe? Sem mostrar nenhum pingo de remorso pelo que tá acontecendo. Lembrando, galera, o Kawaki surrupiou a vida do Boruto. Roubou a vida do Boruto, entende? A família do Boruto acha que o Kawaki que é parte da família e que o Boruto tem que morrer. Inverteu tudo na mente do planeta, né? O Boruto é o Kawaki é o Boruto. Entende? É uma magia do Doutor Estranho, basicamente isso. Bom, entende, né? Na proporção. É porque, na verdade, o Doutor Estranho agora é a Aida. E o Kawaki não parece sentir nada quanto a isso. Não troca uma ideia na moral com o Boruto, sabe? Só parte pra ignorância, ameaçando matar ele. O Kawaki tá tipo vilão mesmo. Porque se isso fosse real, pô, no mínimo você ia trocar uma ideia. Pô, cara, foi mal, mas eu tive que fazer isso aí. Não rola isso. Boruto e Himawari. E depois de 2 capítulos e meio só fazendo cara e pose de frio e calculista, né? O Boruto finalmente demonstra alguma expressão quando ele vê ela, né? A Himawari, a caçulinha dele. Coitado, galera, a cara que o Boruto faz é de preocupação pura com a irmãzinha que ele perdeu. Essa irmã agora pensa que o Kawaki é o irmão genuíno dela. Tanto que quando ela chega e vê o Boruto, ela grita Boruto, né? Ao invés de irmãozão, como ela sempre chamou. A irmã nunca chamou o Boruto pelo nome, sempre foi irmãozão. Mas agora o irmãozão é o Kawaki. Olha isso. Dói. Dói demais. Só que é interessante porque Himawari, apesar de ter sido afetada pela onipotência e realmente achar que o Boruto não é o irmão dela, ela não quer o Boruto morto. Por quê? Porque Himawari teve bons momentos de troca lá com o Kawaki antes da onipotência, né? O Kawaki agiu como um irmão legal pra ela também. Ele inclusive sacrificou o braço dele pra salvar ela. Então quando ela olha pro Boruto, ela vê essa pessoa, uma pessoa bacana, que teve bons momentos com ela. Ela não vê a pessoa que matou o Hokage, ela sabe que aquele Boruto que ela conheceu não faria isso. Afinal, ele sacrificou o próprio braço pra salvar ela, entende? Então ela tá olhando ali, pô, estranho isso, né? Mas foi bacana, acho que ver o Boruto, né, desarmando só pra Himawari, sabe? Diz bastante sobre a relação deles. Pode ver, o Boruto falando com a Sarada, com o Kawaki, com o Shikadai, ele fica com a cara fechada. Mas viu a caçulinha, aí o coração derrete. É igual eu com vocês, se eu encontro vocês na rua, eu sou esse berez aqui, não sou? Vocês sabem. Pô, mas quando eu encontro vocês na rua, eu sou assim, igual
Igual a tartaruga transando, né? Já viu? E o Boruto sempre foi assim, é um irmão coruja pra rima. Lembra que o principal motivo pro Boruto tretar com o Naruto lá no início da história era porque o Naruto furava com a Himawari, né? E tinha mandado até um clone pro aniversário dela. Então ele não gostava disso. Derrubou o bolo e tudo, né? Foi uma bagunça. Chegou nem no é pique, porra. Então eu achei muito apropriada essa reação do Boruto quando ele viu a irmãzinha dele bem, né? Ainda mais depois de 3 anos. O plano do Boruto. Como o Kawaki decidiu ser chatão e atrapalhar, o Koji acabou conseguindo meter marcha dali. Só que isso era parte do plano do Boruto. Lógico, o cara tá frio e calculista. Os movimentos são friamente calculados. Então ele vai fazer estratégia mesmo. Pique Batman, pique Chapolin. Não, Batman, né? O Boruto queria que o Coach fugisse. Por quê? Porque ele sabia pra onde ele iria. O esconderijo dele. Onde tá o Jubi. Lembrando que no capítulo anterior a gente viu o Boruto lá falando que o Jubi era coisa séria. Então aqui a gente tá vendo ele tomando todas as medidas pra chegar lá e fazer o que tem que ser feito com o Jubi. Mas assim, o que será que é esse perigo que o Boruto vê tanto assim no Jubi? Diga, é claro que o Jubi é muito perigoso, lógico, né? É a criatura mais perigosa do planeta e tal. Mas o bichinho tá tão magrinho, né? Depois do que o Coach fez com ele. Inclusive, será que o Coach tá planejando pegar o chakra do Jubi, né? Que nem o Jigen tinha feito antes de enfrentar o Naruto e o Sasuke? Porque assim, a situação tá feia pro Coach. Eu não sei o que ele pode fazer pra, primeiro, recuperar a moral como vilão e depois pra conseguir peitar o Boruto. O chakra do Jubi, pô, me parece uma boa forma de se upar. Mas como ele tá bem fraco, não dá pra saber se ele tem poder o suficiente pra realmente upar o Coach. Entende? O Jubi tá fraco e o Cold tá ridículo. Então, será que dá pra casar aí, de repente dar um up? Ou não vai chegar a pontos de dar up o suficiente, entende? Se bem que a gente já viu o Kurama num estado bem parecido e mesmo assim, ele fez uma baita de uma bijudama. Então assim, vai ver que tem algum poder restando, né? Mas enfim, com o Cold voltando pro QG dele, agora o Boruto pode ir até lá. Afinal, ele sabe agora das coordenadas. Como? Bom, ele plantou um bicho no Cold, né? Que se comunica com outro bicho que ficou com ele. Que bicho? Sapos? Suspeito. Do nada a gente descobre que o Boruto colocou uma perereca no Coach, né? Pô, estranho, né? E que ele tá esse tempo todo com a perereca no pescoço, falando no ouvido dele a perereca. Com o sapo se comunicando, agora o Boruto sabe onde o Jubi tá, e assim ele deve conseguir abrir um portal e ir até lá. Mas, porra, o Boruto com sapos? A gente já viu inclusive no anime que o negócio dele é cobra. Invocar cobra, né? Mas agora ele apareceu do nada com um sapo. Mas é interessante porque quando a gente pensa em sapo, a gente pensa em quem? Vai. Quem que a gente pensa quando pensa em sapo? Exatamente, Jiraiya. Então tá confirmado. Jiraiya treinou Boruto? Lógico que não. O Jiraiya já virou comida de peixe faz tempo, né? Mas foi quase isso. É possível que o Kashinkoji, clone do Jiraiya, tenha treinado o Boruto. Mas aí levanta aquela nossa velha questão. Cadê o Sasuke? Galera, só não esquece de deixar o link aqui embaixo pra você tocar e garantir sua vaga de graça. Você não vai investir nada, dia 31 agora, não fica de fora. Muita gente tá entrando, muita gente vai ser transformada e já vai fazer dinheiro em 2023, hein? Conto com você lá. Bom, galera, capítulo muito maneiro. Tem muito conteúdo pra gente começar em outros vídeos. Tem muito conteúdo mesmo. Já vai comentando aqui embaixo o que você quer que eu fale em outro vídeo separado aqui sobre o que rolou nesses primeiros capítulos de Boruto. Comenta que eu trago. Comentem. E toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Pô, foi grande essa análise, hein? Ativa o sininho que eu vou trazer mais conteúdo de Boruto. Pô, tô curtindo demais. Eu não sei você, mas eu tô curtindo demais. Obrigado, espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Uhul!